Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um dos irmãos, de todos nós. Você que nos acompanha através também do nosso canal do YouTube ou da rádio. Que Deus abençoe a cada um onde estiver. Como o pastor Davi falou no informativo sobre as Bíblias, eu quero dizer que a Bíblia azul só temos menos de 20 unidades. Então, se você gostou dessa cor aqui, corra lá e garanta já a sua. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias ou acessar no livro de Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós leremos todo o capítulo nesta noite. Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Veja do seu lado se há alguém sem Bíblia, para que todos possam ler a palavra do Senhor nesta noite. Vamos ler. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes e desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar na Tua casa nesta noite, te louvando, te servindo. E pedimos ao Pai que o Senhor ministre ao coração de cada um de nós, a começar pelo meu. Que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir e que estejamos sensíveis a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu não sei se você já teve a oportunidade na sua vida de ler esse livro de Jonas. Eu quero lhe incentivar depois a ler, pois são apenas 4 capítulos e você consegue ler muito rápido e poder entender todo esse contexto. Mas eu estarei fazendo um breve resumo dessa história para os irmãos. Neste capítulo 2, nós vemos Jonas dentro de um grande peixe, aliás, na barriga de um grande peixe, e ele faz uma oração ao Senhor neste instante. E Jonas havia sido um homem chamado por Deus para pregar a sua palavra, levar o evangelho às pessoas que precisavam, e ao povo de Nínive, que era a cidade onde Deus havia designado para cumprir a sua missão. Um povo que precisava muito conhecer a palavra de Deus, conhecer o Senhor. E vemos Jonas não ouvindo a voz de Deus. Vemos Jonas não seguindo aquilo que Deus tinha como um propósito para a vida dele neste momento. E Jonas não quis desfrutar disso. Por conta disso, nós vemos Jonas fugindo de Deus, fugindo do que Deus tinha preparado para ele. Então, Jonas, com a ideia de que poderia fugir de Deus, ele então entrou em um barco que ia para a cidade de Tarsis.
E durante a viagem, uma grande tempestade começou naquele local, e uma tempestade muito fora do comum, uma tempestade muito, como alguns adolescentes falam, uma tempestade muito sinistra que estava acontecendo naquele local. E os marinheiros já haviam feito tudo que podiam para tentar fazer com que aquele barco ficasse mais leve. Pegaram vários objetos e jogaram para fora do barco para que o barco ficasse mais leve. E em determinado momento eles começaram a orar para cada um, para os seus deuses, para que cada deus respondesse a sua oração. Só que Jonas estava no fundo do navio e ele estava dormindo. E os marinheiros foram até Jonas para chamá-lo, para acordá-lo, para que ele também pudesse clamar ao seu Deus, para que o seu Deus pudesse responder à sua oração. E o capitão do navio e os marinheiros lançaram uma sorte de quem iria ser lançado ao mar, e esse alguém foi o Jonas. Assim que o lançaram ao mar, o mar se acalmou e eles puderam glorificar ao nome do Senhor por tamanho livramento, e Jonas foi engolido por um grande peixe. Essa oração, como eu falei, Jonas faz dentro da barriga deste grande peixe. E, bom, por que pensar nessa história para hoje? Jonas havia desistido de Deus, só que Deus não desistiu de Jonas. E Jonas achou ali naquele momento em que ele foi lançado ao mar que ele morreria. Mas Deus fez com que esse peixe grande surgisse do nada, para que fosse uma forma de salvar a vida de Jonas. Muitas pessoas acham que o fato de Jonas ter ido para a barriga deste grande peixe foi algum castigo de Deus para com Jonas. Mas não, nesse caso foi um livramento que Deus deu a Jonas. O peixe que a Bíblia não diz qual foi quem salvou Jonas da morte. Certo autor diz que algo importante para registrar é que Jonas não apenas orou ao Senhor, como os marinheiros pagãos oraram aos seus deuses, mas ele orou ao Senhor como seu Deus, de quem ele tentara escapar. Várias lições a gente pode tirar com essa história e eu gostaria de compartilhar algumas com os irmãos nesta noite. Então fique bem atento a cada ponto que a gente vai falar aqui. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar é que a nossa angústia pode nos levar à presença de Deus. Infelizmente, muitas pessoas na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, se revoltam com Deus. E a primeira coisa que fazem é aquela famosa pergunta: por que Deus? Por que comigo? Por que você fez isso comigo? Enquanto uns se revoltam contra Deus na hora da angústia, na hora da provação, outros se voltam para Ele através da oração. Algo que nos mostra esse segundo exemplo é o versículo 1, que diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus. Jonas, que tentou fugir dos planos e dos sonhos que Deus tinha preparado para ele, daquilo que Deus tinha para a vida dele, se sentiu encurralado. Jonas se sentiu em um beco sem saída, sem o que fazer. E muitas vezes nós tentamos fugir daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E destaco 3 fatores para isso. O primeiro deles é a rebeldia. Jonas estava passando por aquilo por ser teimoso, por ser rebelde. Não quis ouvir a voz de Deus. O segundo fator também que eu destaco aqui para vocês nesta noite é a ansiedade. Ansioso eu creio que nenhum de nós aqui somos, mas a ansiedade ela estraga a nossa vida. A ansiedade estraga a nossa vida e nos faz ficar angustiados e nos provoca a tomar decisões em nossa vida que a gente venha se arrepender mais à frente. Terceiro fator, nós achamos que sabemos de tudo. Meu irmão, quando a luta chegar,
quando o seu coração estiver angustiado, quando o seu coração estiver sangrando, você tem um remédio. Você tem Jesus. Ore e entregue os seus motivos ao Senhor na sua angústia. Consagre isso a Ele, dependa dEle. Jonas não orou ao Senhor na hora que os marinheiros estavam orando aos seus deuses, e por isso ele ficou encurralado e acabou sendo jogado no mar. Certo autor chamado Dionísio Pipe diz que a desobediência sempre enfraquece a vida de oração. Obrigado. Lembre-se, quem desobedece se dá mal. Na nossa casa, quando éramos crianças, eu e meu irmão tínhamos um lema, porque todas as vezes que nós desobedecíamos os nossos pais, a gente se dava mal. Então, quando a gente já ia fazer alguma coisa, meu pai virava e falava: lembre-se, quem desobedece pai e mãe, aí nós dois completávamos a frase: se dá mal. E eu posso te dizer que todas as vezes que a gente desobedeceu, os nossos pais, nós nos demos mal. E com Deus não é diferente. Todas as vezes que Ele está dizendo para a gente aquilo que a gente precisa fazer e a gente não faz, a gente se dá mal. Muitas vezes o Senhor permite que nós passemos por lutas e também passemos por provações, para lembrarmos de falar com Ele novamente. Por conta deste problema, dentro da barriga daquele peixe, Jonas reconheceu que Deus estava cuidando dele, apesar da sua desobediência. Quando os nossos recursos eles acabam, quando a dor assola o nosso peito, quando nos sentimos tristes por algumas situações que não sabemos como administrar, reconhecemos que chegamos ao fim do nosso expediente e somos obrigados a buscar a face do Senhor. Warren Wiersbe diz que a oração de Jonas nasceu da aflição e não da afeição, pois até então Jonas considerava a vontade de Deus algo para que se voltar em alguma emergência e não como um parâmetro de vida diário. Devemos orar em todos os lugares aonde a gente passa, todos os lugares por onde a gente está ao longo da semana. Devemos orar quando estamos no meio de um trânsito pesado, devemos orar quando estamos nas ruas agitadas, nós devemos orar quando estamos num mercado lotado ou numa fila de um banco, devemos orar quando estamos no nosso trabalho, quando estamos na escola, na faculdade, na nossa casa, devemos orar no nosso campo de batalha. Não importa onde estejamos, mas importa a quem a gente ora. Jonas disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Uma das maiores verdades que vemos nas Escrituras é que Deus ouve as nossas orações. Não sei o que você tem enfrentado na sua vida, como você chegou aqui hoje. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua família, eu não sei se você pode estar desesperado, sem saber o que fazer. Eu não sei se você tem passado por problemas de relacionamento com seus filhos, problemas de relacionamento entre marido e esposa. Eu não sei se você tem passado por alguém da sua família com algum vício que tenha trazido tribulação, que tenha trazido dor para você. Você pode estar desesperado hoje sem saber o que fazer. E orar não é apenas um exercício espiritual que acalma os vendavais da alma. Orar é falar com aquele que está sentado no trono, cuidando de cada um de nós e cuidando das nossas famílias. Orar é buscar socorro naquele que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. A oração não muda apenas os nossos sentimentos, mas muda também as circunstâncias que nós vivemos. Lembre-se, quanto mais a gente ora, mais próximo de Deus nós estamos. E quanto menos a gente ora, mais longe dele nós estamos e dos propósitos que ele tem para as nossas vidas. Então eu quero lhe incentivar a ter um tempo de oração de qualidade com Deus. Quando você achar que orou o suficiente, não, precise orar mais. É muito bom você investir tempo com Deus. Então consagre qualquer luta e provação que você estiver passando na sua família, consagre ao Senhor e ore, pois somente Ele pode cuidar de cada um de nós. Em segundo lugar,
Quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos encurralados pelas circunstâncias. Jonas queria fugir de Deus, mas Deus cercou Jonas por todos os lados. E ele deve ter pensado que podia fugir de Deus. Deus está conosco o tempo todo. Ele está com a gente aqui, Ele está com você na sua casa, Ele está com você no trajeto até a sua casa, e está no seu trabalho, Ele está vendo tudo que você faz, tudo que você fala. Deus está com a gente em todo lugar. Se você estiver cometendo algum pecado, Deus está vendo e pode ter certeza que Ele vai saber. Jonas achou que podia fugir para o fim do mundo, mas Deus é dono de todo mundo e está em todos os lugares, porque Deus é onipresente. Às vezes, em nossos problemas, Deus nos cerca de todos os lados, para que possamos entender o que Ele quer de nós, o que Ele tem para nós. Queremos fugir por diversas maneiras, mas Ele nos mostra qual a maneira a gente precisa seguir. A estrada da fuga de Deus tem muitos sinais. Se a gente não ler as placas, Deus nos cerca pelas águas, nos cerca pelo fogo, pelo abismo, pelas algas que se enrolarão em nossa cabeça, como Jonas falou. Muitas vezes somos tentados pelo pecado e o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado é a pior coisa que existe. Ele é pior do que a morte também. O pecado, ele nos leva para fora de Deus, nos leva para fora do nosso relacionamento com Deus. O pecado nos leva para fora daquilo que Deus tem preparado para nós. Ele nos impede de desfrutarmos aquilo que Deus tem para a gente. Desfrute de um relacionamento com Deus. Não fuja dele, pois ele vai te encontrar onde quer que você esteja. Coloque na sua agenda um tempo para você ter com Deus. Um tempo para você ler a palavra, um tempo para você orar, um tempo que você possa ter com a sua família. Mas a minha vida é muito corrida, a minha vida é muito agitada, cada um tem um horário. Tente pelo menos uma vez por semana juntar a sua família para juntos buscarem ao Senhor, mas peça para que seus filhos, sua esposa, seu marido, todos possam ter um tempo de qualidade com Deus ao longo da semana. Terceiro ponto. Quando chegamos ao fim dos nossos recursos, devemos lembrar daquilo que nos traz esperança. Nas horas de angústia, das angústias, precisamos lançar mão dos arquivos da nossa memória. Precisamos trazer à nossa lembrança o que pode nos dar esperança. E Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança nas lutas, nas provações que você tem passado. Jesus é quem nos traz paz na hora da dor. Só Ele que pode trazer o consolo que você precisa. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas você pode ter chegado cheio de problemas, querendo fugir de Deus, querendo fugir da sua família. Às vezes você pode estar passando por um grande problema no seu trabalho e não sabe como agir, como fazer. Você pode estar querendo fugir também daquilo que Deus tem para você. Ele já virou para você e falou: eu tenho isso para você, e você, não, eu não tenho isso que Deus quer para mim, eu quero outra coisa para a minha vida. No versículo 7, você está com a sua Bíblia aberta? Volte comigo a Jonas 2, versículo 7. Diz o seguinte: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. A Bíblia nos mostra como podemos ter esperança. O profeta Jeremias viu a cidade de Jerusalém saqueada e ferida, seus jovens sendo mortos à espada, os velhos pisados pelas ruas, em uma nuvem escura se formou sobre a sua cabeça. E ele disse, lá em Lamentações 3:21, que diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jonas se lembrou da promessa de Deus quando o templo de Jerusalém havia sido inaugurado. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 38 a 40. Diz o seguinte: uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo,
cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem, assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Se você chegou aqui hoje sem esperança, sem saber o que fazer, quero lhe incentivar a lembrar que quem nos traz esperança é Deus. Ele está cuidando de você e Ele está sustentando a sua vida. Mas nós também devemos saber que só encontramos o verdadeiro sentido na nossa vida quando nos voltamos para Deus. Jonas se volta da sua rebeldia e da sua fuga para reencontrar o verdadeiro significado de sua vida. Você sabe qual é o verdadeiro significado da sua vida? Faça essa pergunta para você agora. Você sabe qual é o verdadeiro significado da sua vida? Quando estamos longe de Deus, a nossa vida ela fica muito perdida. Começamos a fazer escolhas erradas, andar com pessoas erradas, coisas que não agradam ao Senhor, nós começamos a fazer. E por ter voltado para Deus, Jonas desfrutou de coisas incríveis que Deus tinha para a vida dele. Eu creio que Deus tem coisas incríveis para a nossa vida quando nós estamos fazendo aquilo que Ele tem preparado para nós, fazendo aquilo que Ele tem planejado para cada um de nós. Certa vez, em 2013, eu já contei essa história num culto jovem. Deus me deu uma oportunidade muito interessante e muito diferente. Em julho de 2013, a Junta de Missões Mundiais organizou uma viagem de adolescentes de todo o Brasil para a cidade de Iquique, no norte do Chile. E eu fui uma das pessoas convocadas para liderar essa viagem e ali fomos. Chegamos lá, fizemos vários trabalhos com crianças, atendendo aquela cidade e também trabalhamos com várias atividades esportivas, pois era uma forma que encontrávamos de pregar a palavra do Senhor àquela cidade. Fomos apoiados pela Primeira Igreja Batista de Iquique e teve um dia que nós fomos para uma pista de skate. Era uma pista muito grande, uma das maiores, digamos assim, da América Latina. E nos dividimos em grupos e nós iríamos simplesmente fazer um evangelismo ali. Então, dividimos em grupos de 3, 4 pessoas, maiores de idade, cuidando dos adolescentes e por aí fomos. E tínhamos 1 hora trabalhando neste sentido. E eu era líder de um grupo. E fui eu e mais 3 pessoas, fomos falando com algumas pessoas, até o momento que paramos onde tinham vários rapazes conversando, e eles estavam ali naquela pista praticando esse esporte. E eu cheguei e perguntei a eles se nós poderíamos conversar um pouco, e nós conversamos um pouco, falamos de Jesus a eles, e no final perguntei se poderíamos fazer uma oração. E ali, naquele breve apelo que fizemos, eles entregaram a sua vida a Jesus. E nós saímos dali muito felizes por causa disso. Mas, como eu disse, nós estávamos caminhando naquela pista e ela era muito grande. Quando voltamos para a rua, os postes daquela cidade tinham vários avisos. Era uma cidade muito pequena. Como a gente vê às vezes em alguns filmes de Velho Oeste, que tem placas com a foto da pessoa no poste, e tinha a foto daquele rapaz que tinha entregue a vida dele a Jesus, dizendo, procurado. E a gente ficou assim, eu fiquei olhando aquilo, eu falei... Aí eu chamei o missionário que estava lá liderando, eu perguntei, me ajuda a entender isso aqui. E ele falou, esse cara aqui é o maior bandido da cidade que vocês acabaram de pregar a palavra e acabaram de evangelizar. E com certeza as pessoas que estavam com ele eram pessoas da sua gangue. E nós ficamos assim, espantados, sendo sincero com vocês. Mas Deus nos dá oportunidades incríveis e saímos dali felizes. Eu não sei o que aconteceu com esse rapaz. Eu nunca mais o vi, nunca mais
conversei com ele, nunca mais tive nenhuma notícia, não sei nem se ele está vivo. Mas nós tivemos a oportunidade de pregar a palavra do Senhor para ele. Precisamos aproveitar, meus irmãos, as oportunidades que Deus nos dá. Precisamos aproveitar, porque Deus tem algo incrível preparado para cada um de nós quando dizemos sim para Ele, quando estamos no centro da vontade dEle. Ele quer usar a mim e a você na obra dEle, Ele quer usar a todos nós na expansão do reino dEle neste lugar. Costumo falar muito à nossa juventude, Deus não nos colocou aqui por acaso. Se Deus nos colocou aqui para este tempo é porque Ele tem um propósito para nós, Ele tem um propósito para a nossa igreja, de pregar a palavra dEle, de levar o evangelho dEle. Tem muitas pessoas sedentas do amor dEle nessa cidade. A partir do momento que a gente sai por essa porta, a gente vê pessoas sedentas do amor dEle. E Ele quer usar a cada um de nós. Ele não quer usar somente os pastores e líderes dessa igreja, mas Ele quer usar os membros, os congregados, a cada pessoa que está aqui, na expansão do reino dEle. Ele quer usar você. Simplesmente diga: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para ir. Jonas foi tratado como se fosse uma carga perigosa que devia ser jogada fora. E agora Jonas é tratado como uma substância estranha a ser expelida de um grande peixe. A oração dele foi ouvida porque ele reconheceu o seu erro. Ele tinha feito uma escolha em sua vida e ele resolveu mudar a sua conduta. Ele escolheu entregar a palavra de Deus às pessoas de Nínive. Se você anda desanimado, se você anda sem saber o que fazer, lembre-se de que Jesus é a esperança da sua vida. Encontre o verdadeiro sentido da sua vida. Você tem sido como Jonas? Você tem deixado de desfrutar aquilo que Deus tem para você? Você tem sido rebelde? Aproveite esse momento para buscar ao Senhor, para renovar a aliança com Ele e dizer: Deus, me perdoe. Eu tenho certeza de que se você não seguir aquilo que Deus tem para você, você não será feliz. Aproveite esse momento para buscar ao Senhor e para renovar a sua aliança com Ele, para pedir perdão ao Senhor por causa de alguma murmuração ou por causa de alguma revolta sua com Ele. Foque somente em Jesus, porque você alcançará coisas incríveis e extraordinárias em sua vida. Quero deixar com vocês um texto que Deus falou muito ao meu coração em junho de 2012, quando eu entendi de fato o que Ele tinha preparado para a minha vida. Eu posso dizer que eu tentei fugir também daquilo que Ele tinha preparado para mim. Desde o início, quando eu estava no meu ensino médio, as pessoas viravam para mim e falavam: você vai ser pastor. E eu falava: não vou ser pastor. Não, mas filho de pastor, pastor é. Eu falei: não, eu não vou ser pastor. E eu tentei fugir de tudo, todos os jeitos. Todos os jeitos. Quando alguém falava comigo sobre ser pastor, eu saía de perto. E até o momento que eu achei que eu poderia escolher aquilo que eu queria para a minha vida. Cheguei, fiz um tempo na faculdade de Direito, depois troquei para a área de comunicação, a qual eu termino no próximo ano, se Deus assim permitir. Mas eu posso garantir para vocês, eu não era feliz. Eu não era feliz. E até o dia que eu li este texto, que a gente vai ler agora, e eu não consegui mais fugir daquilo que Deus tinha para a minha vida. Abra comigo Isaías 55, 8 e 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A minha oração é que você não seja rebelde. A minha oração é que você não perca tempo da sua vida sendo infeliz. A minha oração é que você viva aquilo que Deus tem preparado para você.
A minha oração é que você desfrute de cada segundo daquilo que Deus tem preparado para você. Lembre-se que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E em tudo Deus tem um propósito para as nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos onde você estiver. Vamos falar com Deus.